Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente eu aqui, Gideone. E bom, a gente vai continuar esse material suporte, essa gravação complementar ao material que eu criei e também com esse vídeo. Agora falando sobre a aula 2, a aula de mapa de Ashby e software, ok? Então, conforme a gente for avançando nos conteúdos, eu tento ir complementando tanto do material falando assim também. E é isso. Então, vamos embora. Bom, começando aqui, a gente tem esse mapa de Ashby, que mais parece, sei lá, uma vespa, né? Uma formiga, algum negócio do tipo, algum inseto, né? Pelo menos eu, na primeira vez que eu vi esse tipo de mapa, eu estranho muito, né? Mas é normal, com o tempo, conforme a matéria ela vai se desenvolvendo, você vai se desenvolvendo junto com ela, ok? Então, como vocês podem ver, a gente tem algumas áreas pela qual é por elas que você vai selecionar os materiais, principalmente se tratando da apresentação, do trabalho em grupo, pela qual vocês vão ter que selecionar alguns materiais em uma área ou em algumas áreas e vocês irem concluindo, tirando algumas conclusões até você chegar em um resultado final, para que vocês tenham ali, idealmente, o material mais correto para um tipo de fabricação específica que vocês estão desenvolvendo. Tipo uma barra. Imagina uma barra, um eixo para algum carro, uma barra específica que ela não pode ser muito rígida, ela tem que ter algumas propriedades que você só vai achar ao depender da área que você for estar trabalhando aqui. Área, quando eu falo, tipo, essa área das espumas, né? Que seria essa toda aqui, essa grandona, essa de materiais naturais, ok? Ou seja, nessa de polímeros e elastômeros, que seria essa daqui, ok? Enfim, e metais também, ok? Então, o mapa ele vai ser muito importante, não só na prova, quanto na apresentação, para vocês entenderem ele, para vocês conseguirem tirar as próprias conclusões a partir dele, e chegar no material ideal, que é o que vocês vão estar utilizando conforme o que vocês querem fabricar, o tipo de projeto, de peça, de alguma coisa ali que vocês estão querendo fabricar e selecionando o material correto, ok? Então, como vocês podem ver, a gente tem um eixo X, um eixo Y, sendo o eixo Y a resistência, né? Bom, então aqui a gente tem a resistência, que no caso é em megapascal, a gente tem a densidade também, ok? Que no caso em quilogramas por metros cúbicos, ok? Então, sendo P, o Rho, ok? A pronúncia, né? E aí o que acontece? A gente não tem só um mapa de Ashby, a gente tem alguns mapas de Ashby, que vai depender do tipo de caso, entendeu? Então, tipo, esse caso específico aqui, a gente vai trabalhar com um mapa de Ashby quando se trata de resistência e densidade por densidade, ok? Resistência por densidade. Mas existem outros casos que devem ser levados em consideração. Ah, Aqui tem umas legendas, né, que o próprio mapa ele deixa, ele fornece, como metais e polímeros, que tem essa resistência ao escoamento, cerâmica, que tem essa questão do módulo de ruptura, elastômero, ao rasgamento por fração e etc. Ok? Mas é importante vocês terem em mente que o mapa de Ashby ele vai ser usado ao depender do que você quer fazer, né? Ao depender do que você quer fazer, o que que você quer trabalhar ali, quais os desafios que você quer tirar como conclusão para chegar numa área específica e mais ainda selecionar um material específico, seja uma liga de aço, né, uma liga de níquel, enfim, liga de cobre, enfim, por aí vai, ok? A gente tem esse outro mapa de Ashby aqui, que é tenacidade e fratura, por módulo, né? No caso, seria o módulo de Young, ok? Então, tenacidade é a fratura aqui, no eixo Y, e no eixo X, o módulo de Young, ok? Então, temos algumas informações que a gente vai tratar devagarzinho, né? Para não confundir a cabeça de ninguém. Mas assim como o anterior, esse aqui também tem a área de metais, dos compósitos, dos naturais, dos polímeros e elastômeros, das espumas, né? Dos cerâmicos não técnicos, ok? E por aí vai, ok? Algumas formas e vamos avançando.
temos esse daqui, que é outro mapa, que no caso é o módulo de Young por densidade, né? Tem o de resistência por densidade, tem o de módulo de Young por densidade, ok? Então a gente tem esse, que no caso é o gigapascal, né? O módulo de Young, sendo geralmente na fórmula o E, e aqui a densidade, o rho, né? Em quilogramas por metro cúbico, né? Bom, temos algumas fórmulas também ao depender da marcação que você vai fazer, da densidade, que pega uma dessas fórmulas e também pega um dos valores para o módulo de Young, ok? Mas isso devagarzinho a gente vai tratando para não confundir a cabeça de vocês, ainda mais por ser a primeira introdução através dessa aula, desse material, ok? Bom, então eu vou pegar como referência o mapa de Ashby anterior, que no caso esse, para tratar algumas coisas bem simples com vocês, coisas essas que o professor também vai comentar e vai comentar muito melhor que eu, entendeu? Eu estou só dando uns toques de algumas coisas importantes que possivelmente vocês vão ter que lembrar na hora que vocês estiverem trabalhando na criação do grupo, da apresentação, né? Do desenvolver ali, do desafio que vocês criaram, de criar um eixo, uma pecinha, algo do tipo, e vocês precisam selecionar um desses mapas que trate de algo por algo, né? Que nem resistência por densidade, e, enfim, para vocês lembrarem dessas informações. Quando a gente quer uma menor densidade, ou seja, mais leve, a gente vai direto na liga de magnésio, né? Então, ligas de Mg. E onde que está as ligas de Mg? Eu também não lembro agora, tem que ver aqui. Acabei de achar. Então, elas estão bem aqui, ó, né? Tem até a localização delas aqui. Então, elas estão na extrema esquerda, né? Dessa parte da área dos metais. Então, no caso aqui, né? Ó, aqui dentro da área dos metais, tá aqui, ó, ok? Então, ela tem uma indicação de densidade menor, no caso 1002, 1000 a 2000 kg por metro cúbico, e é isso, quando se trata de materiais mais leves. Mais pesado, então a gente pega densidade maior. Então, qual seria a de densidade maior? Tungstênio, ligas de W, ou, né, de tungstênio no caso, sendo aqui, ok? Bom, está mais na extremidade dentro dessa área dos metais. E sendo a sua densidade bem alta. A estimativa, sei lá, talvez 20.000 quilogramos por metro cúbico. Então, mas é mais ou menos assim que você faz a localização do tipo de material ali o que você quer pegar de uma dessas tabelas, desses gráficos, perdão. Quando a gente quer mais rígido, um material mais rígido, a gente tem que ver a questão do módulo de Young, né? Só uma coisa, eu sou um pouco complicado para estar fazendo a pronúncia correta de alguns conceitos, mas eu sempre vou me corrigindo e vocês vão percebendo isso ao longo do material. Eu falo módulo de Jung, mas o mais correto que o pessoal fala, e acredito que vocês têm que manter falando assim, é de Yang, ok? Módulo de Yang, ok? Eu falo, tem hora que eu falo Yang, tem hora que eu falo Yang, mas o certo é esse, segundo, ok? Enfim, então, para a gente selecionar o material mais rígido do módulo de Yang, tem que ser maior a questão da rigidez, então a gente vê pelo tungstênio, né? A localização dele, onde que ele está aqui, e enfim. Quando a gente quer material mais flexível, então a gente vai aqui, nessa área dos metais, a gente vai para o chumbo. Então onde que ele está? Ele está na parte mais baixa da bolha dos metais, canto inferior direito. Então ele está aqui, ó, entendeu? Então ele está bem aqui. Então, lembre bastante dessa questão de rígido, flexível. Lembra do módulo de Young, ok? Que vai ser bem importante na hora que vocês estiverem fazendo ali, é, enfim, o desenvolver do trabalho. Bom, tem uma coisa que o professor vai discutir melhor com vocês, mas só dando um toque aqui, né? Ah, geralmente a gente deve buscar material que é mais localizado aqui. Aqui é material mais incorreto, né? É mais pelas propriedades do módulo de Young, densidade, enfim.
Seria esse o material ideal, mas no canto superior, à esquerda, ok? Só que como na realidade não é bem assim, né? Então a gente tem que acaba pegando esse tipo de materiais que está em uma dessas áreas, para cada situação, natural, compósitos, metais, polímeros, enfim, e tentar selecionar o que mais se adequa, é mais adequado conforme a relação, módulo de densidade, resistência, densidade, enfim, e com o que vocês estão fazendo, beleza? Mas o professor vai explicar melhor isso daí na aula para vocês, tá? Isso daqui é mais para dar um toque do que, e possivelmente não vai ser utilizado no material, no trabalho, mas é só como uma lembrança de que é importante vocês saberem disso, né? O que que seria um material de sonho, né? Que seria mais nessa região, e o que seria mais de pesadelo, que seria mais para essa região, entendeu? Ah, a gente também tem que muitos projetos, eles têm a exigência de rigidez. Só que para ter rigidez, e resistência também, claro, a gente tem que tentar buscar o máximo de peso mínimo. E aí, para isso acontecer, geralmente o material ideal teria que estar mais aqui, no canto superior direito, ok? O professor vai explicar bem isso daqui para vocês. Eu estou só dando, novamente falando, só dando umas dicas, né? Mas na prática vai ser, vocês não vai, vocês vão ter, claro, que levar em consideração rigidez, resistência e considerar peso mínimo, custo de fabricação mínimo possível também, né? Mas vai ser comentado ao longo das, beleza? Prestem bastante atenção, ah, façam tiração de dúvidas, né? Perguntem, né? E é isso. Quando a gente tem, então, continuando aqui, os compósitos, os compósitos sendo os materiais reforçados, né? Com fibra de carbono, ok? A gente tem que as propriedades dele são mais altas, ok? Cerâmicos têm rigidez alta, a resistência ela é tão alta quanto os metais, mas a fragilidade ela exclui de muitas aplicações que você gostaria, poderia tentar realizar, né? Então nessa alguns metais se saem à frente, né? Ao depender do que vocês estão fazendo ali. Ah, os metais em si, eles são penalizados por terem uma alta densidade, né? Quando a gente pega resistência por densidade, a densidade deles é bem alta, né? Quando mostra aqui no eixo X. Então, é uma atenção, é uma coisa que vocês têm que considerar, sabendo que talvez vocês tenham que fazer alguma coisa ali, algum eixo, alguma seleção de algum material nessa área dos metais, mas sabendo que tem que ver o mais adequado, né? Na questão de rigidez, resistência, só que com densidade mínima, né? Ou inferior o máximo possível. Os polímeros, então, eles estão localizados no mapa, né? Tem uma baixa densidade e, e geralmente dá para ver melhor no mapa módulo de resistência, ok? E são mais utilizados também, mais amostrados assim, tipo, no, no mapa de Ashby de resistência por densidade, ok? Mas é isso, geralmente polímeros não vi nenhum caso, pelo menos quando eu fiz a matéria, que o pessoal usou eles, usou assim para tipo, ir desenvolvendo e chegar numa conclusão ali de uma seleção específica, ok? Geralmente o pessoal fica mais, né, nessa área dos metais mesmo, mas aí vai de vocês também, ok? O que que vocês acham melhor? Qual área vocês querem puxar um material específico aqui, sabe? Uma liga específica, beleza? Bom, eu falei então, rapidamente, tentei deixar explicativo ali, o máximo possível, mas é a parte do mapa, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês falem, tá? Não sei se foi muito corrido, se eu falei demais, enfim. Eu tô deixando aqui também, na questão do software, eu não vou mostrar, mas eu vou deixar links esses que eu, se eu não estou enganado, o professor também vai apresentar em algum momento da aula, pela qual vocês vão acessar esse site, ou melhor, esse canal do Ansys, né? É um canal que vai tratar sobre o software do Ansys Granta, que é esse software aqui, Ansys Granta, para que vocês consigam mexer no mapa de Ashby, mais na realização do trabalho, tá? O software, geralmente, na matéria, é mais usado quando a gente vai fazer
a gente vai traçar algumas retas. Imagina essa reta aqui, ó, pegando aqui e aqui, né? Ou melhor, perdão, pegando daqui para cá, né? Da resistência específica para cá, ok? Daqui para cá. Então, é mais para traçar alguns materiais ali que vocês estão de zóio, vocês querem passar uma reta ali que pega a densidade ou que pegue algo no eixo X, condizente, vinculado também ao eixo Y, ok? Mas assim, eu, particularmente, no meu caso e do meu grupo, quando fez no tempo, a gente não usou esse software, mas deixa aqui a sugestão. Eu não sei mexer com esse software, mas se vocês souberem, quiserem até mostrar para mim depois, estou aqui para aprender com vocês. Como eu, né, sou PAD, eu sou um aluno, né? Ah, então, tem muita coisa na matéria que passou batido por mim, mas eu estou aqui para um aprender com o outro também, entendeu? Então, eu deixo esses links porque acredito que vão ajudar vocês a instalar o software, vão ajudar vocês a entender o software e conseguir mexer com eles até para querer usar ali no trabalho. O professor olha isso, né? O professor ele vai olhar isso daqui que vocês usaram, né? Ou se vocês não quiserem também, faz que nem eu, né? Não recomendo, claro, mas eu e meu grupo fizemos o uso direto no Canva. A gente ia ali fazendo os cálculos, ah, óbvio, considerando um mapa de ASCII específico, que a gente considerou, para o nosso caso específico, que a gente queria trabalhar, produzir uma coisa, e em uma área ali específica do mapa, e a gente foi traçando no Canva, né? Dando aquele zoom, pegando de um canto para o outro, marcando com as retas, geralmente retas não muito grossas, finas, mas com fácil visualização, ainda mais para colocar numa apresentação de PowerPoint, e etc. Ok? Então, esses links aqui vão ajudar vocês quanto ao software, tá? Tem um exemplo também que, se eu não estou enganado, esse canal aqui trabalhou, né? Mexendo, depois de instalado por um desses links. E é isso, né? Fucem bastante. Se vocês quiserem uma hora marcar para a gente ver junto o software, tá? Mas já deixo bem claro que eu nunca mexi nesse software. A extracurricular geralmente mexe, né? Se eu não estou enganado, posso estar errado, mas a extracurricular da FEM, né? A Propósito, o pessoal lá, a equipe, eles já mexeram ou mexem ainda com esse software. Em algum momento, em alguma coisa específica, ok? Tem alguns colegas, e se eu não estou enganado, um deles me falaram isso daqui uma vez, né? Quando eu ainda estava cursando essa matéria que agora vocês estão fazendo, beleza? Aí, pessoal, bom, é isso. Falei muito, agora falei muito mesmo. Essa aula 2 se encerra por aqui. Se algo que eu falei ou apresentei aqui, um dos slides não ficou bem expressado, não ficou bem esclarecido, novamente, como eu falei nas aulas passadas e falo nessa, me procurem, né, porque a gente tem que sanar, eu preciso sanar as dúvidas de vocês, e geralmente o material não está 100% completo, e aí eu faço esses vídeos para complementar com o que eu lembro também, considerando que já faz um tempo, né? Desde que eu fiz a matéria ali. E mesmo se o que eu complementar falando não for legal, a gente pesquisa junto e a gente tenta melhorar o aprendizado ali seu, e eu vou melhorando cada parte desse material aqui, desse arquivo que eu fiz, né? Essa apresentação para para ficar mais sanado ali, juntando a explicação toda que o professor já traz ali, que é excelente, mas esse material bônus aqui como mais dicas, né, ali, beleza? De um aluno que já fez a matéria para vocês, beleza? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção, perdoem aí o tempo tomado aí da minha parte para vocês, e qualquer dúvida, tô por aqui, beleza? Um grande abraço e até logo.